Olá, espero que você que está aí do outro lado esteja bem, com saúde e em segurança. Hoje é dia 8 de junho de 2020, estamos aqui para mais um vídeo da série Leituras de Segunda. As leituras dessa semana vão tratar de dois temas bem importantes para a gente hoje. O primeiro deles é racismo. De novo, sim. Por quê? Não só porque vidas negras importam. Vidas negras importam não pode ser apenas mais uma hashtag que a gente está subindo nas redes sociais. Nós, enquanto cidadãos mestiços, brancos ou não negros, precisamos utilizar o nosso espaço da medida do possível para compartilhar a ideia de que precisamos viver em uma sociedade mais igualitária. Direitos são para todos, não apenas para quem tem privilégios. Eu, como uma pessoa privilegiada, eu me sinto na obrigação moral e cívica, principalmente por trabalhar com educação, em fazer isso. Então eu faço esse apelo para quem é colega de profissão, para quem me segue, para quem me conhece, para que divulgue um pouquinho aquela pessoa negra que você admira na sua página, falar por que você gosta dela. Eu tenho feito essa experiência e tem me ajudado a entender bastante coisa. Na última semana, 2 casos chamaram muito a atenção da gente. O primeiro deles é o caso do George Floyd, aquele negro que foi morto nos Estados Unidos depois de uma ação policial, asfixiado por mais de 8 minutos com um joelho no pescoço. E o caso George Floyd gerou uma enorme convulsão social nos Estados Unidos e em alguns outros países no mundo, com passeatas, com violência, com estátuas sendo retiradas em Londres, por exemplo, que aconteceu ontem, domingo, dia 7 de junho. E temos a esperança de que o caso Floyd e a hashtag Vidas Negras Importam, ou no inglês Black Lives Matter, não seja apenas uma ideia de rede social que saia por aí em vão. Outro caso de racismo estrutural bastante escancarado no Brasil foi o caso do menino Miguel, de Recife, que morreu aos 5 anos de idade, depois de cair da altura de 9 andares um prédio de altíssimo luxo em Recife. Ele estava aos cuidados da patroa, da mãe dele, que deveria estar cuidando dele, enquanto a mãe do menino passeava com o cachorro da Sinhá. Ou seja, se fossem os filhos da madame que tivessem morrido, seria uma enorme convulsão social e midiática. Se fosse apenas o filho da empregada, se a gente, opinião pública, não tivesse ido em busca de esclarecimentos, seria mais uma vida negra perdida em vão. E justamente por isso, quando eu penso na questão negra, especialmente em matéria de literatura, que é por onde eu entendo um pouquinho mais, é sempre importante pensar em um poeta negro importantíssimo chamado Solano Trindade. Solano Trindade foi poeta, foi ativista. Eu tive a oportunidade de estudar um pouquinho do Solano Trindade nas minhas pesquisas no mestrado, alguns anos atrás, e foi uma experiência bem bacana. E o poema do Solano Trindade que eu vou ler agora chama-se Bolinhas de Gude. Diz o poema: Jorginho foi preso quando jogava bolinhas de gude. Não usou arma de fogo, nem fez brilhar sua navalha. Jorginho era criança igual às outras. Queria brincar. O brinquedo poderia ser um revólver, uma navalha, um pandeiro, quem sabe um cavalinho de pau. Jorginho queria brincar. Jorginho viu um filme americano no outro dia. Fez uma quadrilha de mentirinha, sempre brincando. A quadrilha foi ficando de verdade. Jorginho ficou grande como Pelé. Todos os dias saía no jornal. Televisionado, só não deu autógrafo porque estava algemado.
Ele era o facínora que brincava com bolinhas de gude. Segundo tema que eu quero tratar aqui é um tema bastante recorrente também no noticiário, especialmente em matéria de política, que é a questão da mentira. E quando se fala em política e mentira, a gente tem que ter muito claro que não é de hoje que a mentira é um artifício, ela é um instrumento da própria política de Estado, tá? O caso mais recente das notícias falsas, da quantidade de mortos pela Covid-19 que o governo tenta desesperadamente esconder debaixo do tapete, não é uma prática inédita. Na época da ditadura, o presidente Ernesto Geisel fez isso com os casos de meningite. Não vamos falar porque isso revela justamente a fratura deste nosso grande amado Brasil, como defende o atual presidente, do qual eu não falo o nome em público porque nunca é bom falar o nome de Beelzebub em público. Mas temos outros casos bem clássicos de mentira, né? Especialmente quando a gente fala em combate à corrupção. Eleições 2018 e o mito da mamadeira de piroca, o kit gay, o mais recente também de que a cloroquina cura os doentes pelo coronavírus, o golpe parlamentar de 2016, os desvios na Petrobras que foram praticados tanto em governos do PSDB como em governos do PT, o mensalão, os anões do orçamento, a Revolução de 1964, milagre econômico, recontagem de votos das eleições de 2014, democracia racial, né? Ou seja, nós não vivemos em um país racista, tá, gente? Então, são alguns exemplos assim de mentirinhas legais que é bom a gente falar. Mas o tema tá muito pesado, né? O vídeo está muito pesado. Então, assim, em homenagem à nossa ex-secretária de Cultura do governo federal, dona Regina Duarte, eu não vou falar de mortos, não, tá muito pesado. Eu vou falar de um outro tema, mentira. Não, mentira é o tema que eu vou tratar. E eu vou ler um texto desse cara aqui, desse craque, que é o Afonso Romano de Santana. Esse texto tá num livro, esse aqui é uma antologia, tá, uma seleção dos melhores textos dele, e esse texto está num livro dele de 1974, chamado De Política e Paixão. E o título do poema do Afonso Romano de Santana se chama A Implosão da Mentira. A Implosão da Mentira foi escrito baseado no episódio que ocorreu no Rio Centro em 1981, onde havia um concerto de 1º de maio com vários artistas populares, Chico Buarque, Clara Nunes e tantos outros, e o pessoal ia fazer um atentado ao Rio Centro, só que por uma obra do destino, a bomba explodiu no colo dos criminosos que iam detonar a bomba. 2 militares. Interessante. Então, eu vou ler só um trecho do poema do Afonso Romano de Santana, porque é um trecho bem longo. Então, o poema é bem longo. Então, vamos ao trecho. Diz o poema A Implosão da Mentira, ou o episódio do Rio Centro. Mentiram-me ontem e hoje mentem novamente. Mentem de corpo e alma completamente. E mentem de maneira tão pungente que acho que mentem sinceramente. Mentem sobretudo impunemente, não mentem tristes, alegremente mentem. Mentem tão nacionalmente que acham que mentindo história fora vão enganar a morte eternamente. Mentem e calam, mas suas frases falam e desfilam de tal modo nuas que mesmo um cego pode ver a verdade em trapos pelas ruas. Sei que a verdade é difícil e para alguns é cara e escura, mas não se chega à verdade pela mentira, nem à democracia pela ditadura.
Bom, é o trecho. Que essa semana a gente possa tentar olhar a realidade com menos mentiras por aí. E antes de ir embora, se você aguentou até aqui, eu vou fazer só um pedidozinho, 2, na verdade. Quem gostou, se inscreve lá no canal e ativa o sininho das notificações, tá bom? Uma boa semana para vocês, com mais verdades e menos mentiras deslavadas que se jogam por aí. Tchau.